Bom, por que isso, né? Porque lá, a gente falando lá da produção em massa, a gente não... hoje, praticamente, a produção em massa, né? Ela não se aplica naqueles moldes de Taylor do Ford, né? Pelos simples motivos do desperdício, né? Do desperdício e da não possibilidade de tu trabalhar com desperdícios numa economia competitiva, né? Mas só que a produção em massa, ela tem algumas vantagens, né? Ela tem algumas vantagens. Então, na medida que o que nós temos hoje? Então, cada vez nós temos produção em lotes, por exemplo, cada vez esses lotes de peças que nós produzimos dentro de uma manufatura, por exemplo, né? Esses lotes cada vez são variados e pequenos, né? Então, às vezes uma empresa tem vários lotes de peças, né? Pequenos lotes de peças sendo produzidos, né? Isso vai ao encontro daquela história da flexibilidade da célula de manufatura ou da fábrica, né? A flexibilidade da fábrica, né? Para atender diferentes tipos de peças, diferentes lotes, né? Conforme para tu entregar uma diversidade de produtos maior, né? Um leque maior de produtos. Então, tu tem aqui uma problemática de vários lotes, né? Vários pequenos lotes, né? Então, quando tu utiliza dessa tecnologia de grupo, tu organiza a tua planta, né, de manufatura, de modo que ela funcione, e aí a célula de manufatura entra nessa jogada, né, nesse pensamento, né? Então, tu organiza a tua fábrica para que ela seja como utilize algumas vantagens, né, da produção em massa. Ou seja, tu não vê mais a tua fábrica como vários pequenos lotes, mas sim como uma produção em série ou de grupo, né? A gente vai dar uma esclarecida melhor nisso. Mas a partir desse agrupamento de máquinas, né, ou por agrupamento de semelhança de peças ou por agrupamento de processos, né, tu consegue dar características na tua fábrica de produção em massa, tá? Então, por ser similaridade de forma, né, essa família, né, família de peças, né, elas vão se dar por similaridade de forma ou similaridade de processos de fabricação, né? E aí existem alguns métodos para resolver para montar essas famílias, né? Então essa é a questão, né? Como é que nós vamos montar essas famílias, então, né? Essas famílias de peças, né? Então nós vamos montar por algumas técnicas de inspeção visual, né? Análise de fluxo de produção, classificação por código, reconhecimento de padrões. São distintas técnicas, tá? Todas elas, exceto a inspeção visual, né, fazem uso de ferramentas computacionais, né, de algoritmos de resolução de matrizes, tá? Mas nós vamos se focar nessa aqui, ó, análise de fluxo de produção, que é um pouco mais usada, assim, né? Eu deixei um material para vocês ali no ABA, se vocês tiverem interesse, vocês podem dar uma analisada, né, nesses outros tipos de métodos para resolução de problemática, né? Inspeção visual basicamente a partir de uma inspeção visual, né, do projeto, tu identificar familiaridades nessas peças, né, ou nos processos também, né, mas a partir de uma inspeção visual, né? Isso na medida que tu tem uma gama muito grande de peças e muitas máquinas envolvidas, né, isso acaba ficando inviável. Então acaba dependendo muito da experiência, né, de quem analisa isso, né, e acaba dependendo é aplicável, mas em pequenas quantidades de peças, né, pequenas, porque é algo mental praticamente, né, algo muito mecanizado assim, manualmente, né. Não é algo que tu consiga resolver a partir de uma complexidade muito grande de número de peças e número de máquinas, tá?
Então é identificando visualmente as familiaridades dessas peças e tu vai agrupando isso, né, de maneira a organizar essa produção. Tá? Classificação por códigos, né, tu vai a partir de tu vai identificando códigos, né, tu vai dando códigos para as peças numéricos, né, códigos numéricos, né, por exemplo, um código de vários números, de 4, 5 números, por exemplo, onde cada número quer dizer algum aspecto da peça, geométrico, aspectos de qualidade, aspectos de processo produtivo, né, de processo de produção, né. Então cada número desses, né, então tu joga isso num algoritmo computacional e ele vai calcular familiaridades, né, das tuas peças, né. Reconhecimento de padrões também, né, é algo parecido com esse processo de código. Mas nós vamos se deter nesse processo aqui de análise de fluxo de produção, que também é uma operação matricial, né, bastante interessante aqui que é mais utilizada. Assim. Então, se tu pegar antes de agrupar, por exemplo, se tu tem um layout desse tipo aqui, né, setorizado, né, tornos, né, fresas, né, diferentes tipos de fresas, né, furadeiras, né, retíficas, né, agrupadas dessa forma, por exemplo, onde tu tem vários lotes de peças entrando, né, no teu processo, né, tu tem um lote, tu tem um determinado tipo de peça entrando, né, um lote de determinado tipo, aí logo em seguida vem um lote de peças totalmente diferentes daquele primeiro, e depois em seguida vem um terceiro lote totalmente diferente dos outros. Então isso gera um emaranhado uma rede de fluxo de um caminho aqui, né, totalmente desordenado, né, se tu tem um layout de máquinas nesse estilo, né. Então a tecnologia de grupo, né, ela é uma análise matricial em que tu consegue ordenar essas máquinas, né. Aqui, por exemplo, aqui a gente tem máquinas, né, nas linhas, né, nas linhas da matriz máquinas, e nas colunas nós temos as peças, né, os diferentes lotes de peças, né, ou tipos de peças, né, nesse caso aqui 20 diferentes tipos de peças. E cada peça, a peça número 1 vai passar pelo torneamento, pelo fresamento, pela furação e pela retífica. A peça número 3 vai passar pelo fresamento 2, pela furadeira e pela retífica, né? E cada peça vai passar pelas máquinas, né? Só que cada peça vai ter uma necessidade diferente, né? E isso vai gerar justamente essa rede, né, essa teia, né, emaranhado aqui de caminho, né, que a peça percorre, né, e isso gera uma perda gigantesca de transporte, né, principalmente transporte. E o objetivo aqui é tu fazer, através de uma técnica matricial, fazer um agrupamento em células, definir família de processos, né, por similaridade, né. Então o que tu vai fazer? Tu vai analisar esses processos, né, o que cada peça vai passar, né, e definir, né, justamente essas células aqui de manufatura, né, agrupar essas peças por semelhança de processo, tendo aí um fluxo mais organizado, né, buscando um fluxo mais organizado, um lote 1 de peças tendo um fluxo organizado, um lote 2 um fluxo mais organizado e um lote 3 um outro fluxo mais organizado, né. Até aí tudo bem? Deu para entender o conceito da coisa? A lógica da coisa? Então a gente vai aprender aqui uma técnica para fazer isso. Nós vamos fazer uma análise de uma técnica para fazermos isso, tá?
Então a gente vai analisar uma técnica de Close Neighbor Algorithm, que é uma vizinhos próximos, né? Um algoritmo de vizinhos próximos, né? Que a gente vai chamar de CNA também, né? Que ela é uma técnica aí desenvolvida por esses caras aqui, né? Tenho aqui o nome do artigo, que se você quiser dar uma olhada, né? 1991. Então a gente tem o que, né? Qual é a condição? Nós temos uma matriz, né? Uma matriz 1, que a gente vai chamar de matriz 1, não é matriz 1, é matriz I, desculpa, matriz I, onde nas colunas nós temos as máquinas, né? Nesse caso nós temos, aliás, desculpa, nas linhas nós temos máquinas, né? MP aqui quer dizer máquina e peça, né? Então as máquinas nas linhas e nas colunas nós temos as peças, né? Então, por exemplo, se a peça 1, né, para fabricarmos a peça 1, ela vai passar pelo processo, pela máquina 5 e pela máquina 6. Então a gente vai botar 1 na matriz, né, nessa matriz inicial aqui, que a gente vai chamar de matriz I. Tá? O processo, a peça 2 vai passar pela máquina 1 e pela máquina 3, e assim sucessivamente, né? A peça 9 vai passar pela máquina 1, pela máquina 3 e pela máquina 6. Então tu vai colocando 1, né, por onde passa, né, por onde ela vai passar, pelas máquinas que ela vai passar, e vai deixar em branco, né, onde ela não vai passar, né, onde ela não. Então é isso que a gente está fazendo, né? Então isso aqui é uma explicação disso que eu falei para vocês, né? Máquinas ou trabalhadores são listados nas linhas da matriz, produtos ou componentes são listados nas colunas da matriz, sempre que um produto necessitar de uma máquina, assinalar com 1. Essa é a parte inicial, né? Montar essa matriz aqui, né? A segunda parte é montar uma matriz B, que a gente vai chamar de matriz B, que é uma matriz máquina-máquina, ou seja, tá aqui as máquinas, né? Tá aqui as máquinas e a gente faz, tá aqui as outras 8 máquinas, as mesmas 8 máquinas. E aqui tem uma coluna de soma, né? Vamos somar as linhas, né? SI. Por exemplo, então, se a gente pegar aqui, ó, claro, a máquina, e aí a gente indica o número de componentes comuns para cada par de máquinas. Por exemplo, para o par 1, não temos, né? Então tu vai formar uma diagonal principal aqui sem, obviamente que a máquina 1 não tem peça comum, né? Não tem peças comuns passando pela máquina 1, né? Mas tem peças comuns passando pela máquina 1 e pela máquina 2, né? Tem duas peças em comum, passando pela máquina 1 e pela máquina 2. Vamos ver isso, né? Onde é que a gente pode ir? Então, pela máquina 1, né? Pela máquina 1 e pela máquina 2. Peraí, deixa eu pensar, porque esse negócio é meio... Agora eu me perdi um pouco. Deixa eu analisar na matriz aqui. O que ele está fazendo, né? Ele está dizendo que duas peças, ele tem duas peças em comum, né? Passando pela máquina 2 e pela máquina 1. Deixa eu enxergar isso aqui na matriz agora. Duas peças em comum passando pela máquina... Ah, tá, claro. Então, veja bem, pela máquina 1, a gente vai analisar essas duas aqui, ó, máquina 1. A peça 3 vai passar pela máquina 1 e pela máquina 2. E a peça 14 vai passar pela máquina 1 e pela máquina 2. Mas nenhuma passa por essas duas máquinas em comum, né? Essa é a lógica. Então, duas peças, a peça 3 e a peça 14, vão passar por essas duas máquinas em comum. Duas, né?
Vamos pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, essa aqui, máquina 5 e máquina 6. Ele está dizendo que 5 peças vão passar em comum pela máquina 5 e pela máquina 6. 5 peças. Então, se a gente pegar a máquina 5, ó, uma peça, a peça 1, uma peça, 2 peças pela máquina 5 e pela máquina 6, 2 peças, 3 peças, 4 peças, 5 peças. Né? Então, a peça 1 está passando pela máquina 5 e pela máquina 6, a peça 5 pela máquina 5 e pela máquina 6, e assim sucessivamente. A peça 10, a peça 12 e a peça 15. Ou seja, 5, 6, né? 5 peças estão passando por essas duas máquinas em comum. É uma matriz máquina-máquina. Tá? É uma segunda matriz, né? Matriz B. Aquela é a matriz I, agora nós temos a matriz B. Então nós vamos montar essa matriz. Né? Elemento B e J, né? Na verdade a gente tem um elemento, por exemplo, aqui B82, né? Esse elemento aqui B e J, B e 8, né? E J2, então a gente tem um elemento B82 aqui, né? Então cada elemento tem essa denominação aqui, né? Matriz B, né? Então B minúsculo, né? B e J. E essa coluna é um somatório disso aqui, né? O somatório disso é 17, o somatório dessa linha é 23, o somatório dessa linha é 13. Então o que a gente vai fazer agora é definir uma nova ordem da matriz I. Né? O que a gente vai fazer nesse momento? Nós vamos reordenar somente as linhas. Primeira coisa, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é reordenar as linhas, baseado nessa matriz aqui, essa matriz máquina-máquina. Né? Bom, para selecionar então, né, vamos reorganizar essas linhas, né, as linhas da matriz. Para selecionar a primeira linha a ser reordenada na matriz I, escolha a linha com maior valor de soma na matriz B. No caso de empate, escolha a linha de menor índice I. Tá? Se a gente analisar a maior soma, né, é a 25. Né? Então, essa é a primeira linha. Então, na nossa reordenação da nossa matriz I, essa linha vai ocupar o lugar da primeira linha. Tá? As seguintes linhas a serem reordenadas são determinadas pela sequência das regras. Identifique o maior valor de B. As seguintes a serem reordenadas são determinadas pela sequência de regras. Identifique o maior valor de B e J na última linha trabalhada, né? O índice J da coluna, né? O índice J indica a próxima linha a ser trabalhada. No caso de empate, use o próximo critério. O próximo critério seria a linha com maior soma. Então, como é que vai ser a segunda linha? Então, nós vamos pegar aquela linha a linha 7, né? Então, olhando aqui no exemplo, né? Então qual é a nova ordem das linhas agora, né? A primeira 7. Né? Então a gente vai pegar a linha 7 e vai analisar o maior valor de índice B e J, na última linha trabalhada. O índice J indica a próxima linha. Então vamos analisar isso aqui. Se a gente pegar o maior valor, a gente tem 6, 6 e 6. Né? Temos 3 valores, a gente tem um empate aqui, né? Temos um empate. O índice J da coluna indica a próxima linha, no caso de empate, use o próximo critério. Escolha a linha com maior SI. Ah, tá. B e J. O J então vai ser a próxima linha. Se a gente analisar aqui, ó, esse aqui B82,
a próxima linha seria 2. Esse aqui seria B74. A próxima linha seria 4. Né? E esse valor aqui de 6 seria B78. 8 seria 21. Então a gente tem 2, 4 e 8. 2, 23, 4, 23 e 8, 21. Ou seja, ainda temos empate aqui. Né? Temos empate. Então escolha a linha com menor índice I, ou seja, a número 2. Né? Menor índice I seria B e J, seria então a 2, né? Seria a 2. Muito bem. Então seria a linha 2. E assim a gente vai, né? A próxima linha, então, a gente analisa a linha 2 e faz essa mesma análise, né? Então a gente tem o valor 6, 6 e 6. Né? BJ, J é a 4, linha 4, 23. Né? 7, né? 7, linha 7 já foi, né? já reordenamos. E a linha 8, né? 6 também, a linha 8 é 21. Então nós vamos usar a linha 4, justamente a linha 4. E assim sucessivamente. Então o que a gente vai ter, né, depois de organizar, linha por linha, né, nós vamos ter uma reordenação de linhas segundo aqueles critérios. Nós vamos seguir um critério. Né? E obviamente quando uma matriz é pequena desse jeito, né, é uma matriz relativamente pequena, a gente consegue fazer isso manualmente. Mas na medida que os processos começam a ficar complexos, né, esse passo a passo de reordenação de matriz, de linhas, né, começa a ficar um pouco mais complexo. Então a gente tem uma reordenação conforme aquela nossa ordem que a gente estabeleceu ali. Né. Agora o próximo passo é reordenar as colunas. Né. Reordenar as colunas. Muito bem. Então a gente vai dividir essa matriz agora, é um outro estágio, né? A gente esquece esse primeiro estágio, agora a gente vai para uma reordenação das colunas, né? Dessas colunas aqui. Então essa matriz, nós vamos dividir ela em partes, tá? Nós vamos dividir ela em partes, como está aqui, né? E nós vamos entender como é que a gente faz isso. Então a gente divide essa matriz em duas partes. Metade superior, né, e metade inferior, SEC, que a gente vai chamar de SEC 1 e SEC 2. Isso aqui é o passo a passo, tá, de ordenação disso. Né. Se há 11 linhas, se for um número ímpar de linhas, né, se for um número ímpar de linhas, por exemplo, 11 linhas, né, tu faz com que a matriz, a metade superior, né, da matriz fique com um número ímpar de linhas. Tá? Ou seja, se a gente tem 11 linhas na matriz I, né, assim a metade superior delas serão 5 linhas e a metade inferior 6 linhas seguintes. Né? Ou seja, a gente deixou a matriz superior com um número ímpar de linhas e a matriz inferior com o restante. Então, denominamos matriz superior SEC 1 e matriz inferior SEC 2. Analise as colunas divididas contando o número de uns em cada metade. Né? Sempre que a SEC 1 for maior que SEC 2, assinale a coluna e reordene a numeração. Vamos ver como é que ele faz isso. Né? Então, o que a gente fez? A gente dividiu a matriz, essa matriz aqui, tá? A gente dividiu em 2. Como é um número par de linhas, né? Então nós vamos dividir ela na metade. Nessa metade aqui. Dividimos na metade.
dividimos na metade, sec1 a metade superior e sec2 a metade inferior. Tá? Quando sec1, o somatório de sec1 for maior que o sec2, a gente assinala. Ó. Sempre que sec1 for maior que sec2, assinale a coluna e reordene a numeração. Vamos ver como é que ele faz isso. Né? Por exemplo, aqui, se a gente dividiu pela metade, a gente vai somar esses números aqui. Ó. Vai somar isso aqui na metade 1 e na metade 2, sec1 e sec2. Por exemplo, sec1, 0, sec2, 2, ou seja, vamos vir para cá, sec1, 0, né? 0, e o sec2 somou aqui, deu 2. Sempre que sec1 for maior que sec2, né, assinale com x, ou seja, sec1 aqui foi 0, né, não teve nenhum número 1, e o sec2 teve 2, né, somatório de 2. Então, quer dizer, sec1 é menor, né, não deu essa lógica aqui, não deu. Na segunda coluna deu a mesma coisa, né, somatório dessa metade aqui, sec1 é 0, somatório de sec2 é 2. Mesma coisa. Então a gente vai fazendo isso, essa lógica, né, por todas as colunas. Ou seja, aqui deu um sec1 é 4, sec2 é 1. Né? Ou seja, fechou a lógica. Sec1 é maior do que sec2. Vou marcar com x. Então, quando eu marquei com x, né, aqui deu essa mesma lógica, marquei com x, aqui não deu a lógica, né, 0 na parte superior e o somatório na parte inferior deu 2, né, não marquei, né, porque não deu essa lógica aqui, deu essa lógica aqui, aqui, aqui e aqui. Né? Ou seja, então nós vamos reordenar. Então essa coluna aqui passa a ser a número 1, né, da esquerda para a direita. Essa aqui passa a ser a número 1, essa aqui passa a ser a número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Né? Essas que a gente conseguiu, que bateu essa lógica, né? Bateu essa lógica e a gente marcou com x, as que deu a lógica. Né? Então a gente conseguiu reordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Né? Agora no estágio 2, divida a metade inferior da sec2, da matriz I, em duas metades, sec1 e sec2 novamente. Né? Analise as colunas que não foram reordenadas na fase 1. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa matriz aqui, né? Bom, estava dividido pela metade. Agora nós vamos pegar a matriz inferior e vamos dividir pela metade de novo. Né? E vamos trabalhar só com a parte inferior. Né? Vamos trabalhar só com a parte inferior. E é isso que ela está. Divide a metade inferior, sec2, da matriz I, em duas metades, sec1 e sec2. Então a gente pegou a parte inferior daquela primeira divisão e dividiu de novo. Né? Sec1 em sec1 e sec2 novamente. E fizemos a mesma lógica. Né? A mesma lógica. Sec1, sec2. Né? Aqui dá a lógica sec1 maior que sec2, a gente marca com x. A gente achou essa lógica. Até achar todas as reordenações. Nesse caso aqui a gente vai para um terceiro estágio ainda. Né? Iria para um terceiro estágio, né? Que é as faltantes. Dividiria novamente a matriz, só que aí dividiria essa matriz aqui, dividiria aqui na metade. Né? Na verdade é o seguinte, né? A primeira divisão foi aqui, a segunda divisão foi aqui e agora a terceira divisão vai ser aqui. Então, tu vai comparar essas duas linhas aqui, né? Que é o que a gente fez aqui, com a mesma história, sec1 e sec2. Então, a gente fez o que? A gente reordenou as linhas e reordenou as colunas. Né? E observamos aqui a formação de células, né? De similaridade de processos. Né? Então, as peças, né, têm similaridade de processos. Sobraram algumas, né, soltas aqui, porque tu não consegue, né, não conseguiu, né, reagrupar todas, né.
Nesses casos aqui, essa peça aqui, por exemplo, né, peça 6 vai ter que passar pela célula 3, né? Em algum momento ela vai ter que obrigatoriamente sair da célula 1 e ir para a célula 3, né? Assim como essa peça aqui, em algum momento, né, é uma peça 3, vai passar por todas essa célula aqui, né, vai passar por essa célula e depois vai ter que passar para a célula 2, né? E assim, a peça 14 aqui, por exemplo, né, ela está majoritariamente na célula 2, né, mas vai ter que ir para a célula 1 em algum momento. Ou para a célula... vai ter que ir para a célula... vai ter que passar por essa máquina 2 aqui, né, vai ter que ir para a célula 2. Ainda é possível medir a eficiência disso, né? E como é que a gente mede a eficiência? Através de uma equaçãozinha também, né? Depende de dois fatores: proporção de elementos extracelulares, né? Proporção de espaços ocupados nas células, ES, né? Extracelulares e ocupados na célula, né? É dado por essa definição aqui, né? Por exemplo, então, né? 4 sobre 23, né? A gente está analisando essa parte aqui, né? ES, a gente está calculando o ES. Quanto que é o ES? O ES, então, são 4, 1, 2, 3, 4, né? 4 peças que estão fora, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, 4 peças estão fora de 23 peças no total, né? Isso dá 0,17, né? E o ES, que é a proporção de espaços ocupados, são 19, né? 19 peças, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 peças, 20, 21, 22, 23, 19 peças, 19, 20, 21, 22, 23, 24. De 24 espaços intracelulares aqui, né? Então é isso aí. E aplica na fórmula, né? O EX e o ES, e vai te dar uma eficiência aí de agrupamento, né? Por semelhança. Sabe? Complicadinho isso aí. O que acharam? Deu para entender? Armando, tá por aí, Armando? Tô aqui, professor. Eu cheguei meio atrasado hoje. Conseguisse entender mais ou menos a lógica do negócio? Sim, mas tem que dar uma olhada depois de novo, tá? Com calma, né? É, Muita coisa para absorver agora na hora. muita informação. Isso sabe, é passo a passo, né? Ali dentro, ali naqueles slides ali, tá um passo a passo, né? Na verdade, é uma metodologia que os orientais aí, não sei de onde que eles são, na verdade, né? Mas pelo sobrenome Cheng, ele é oriental, mas não sei se trabalhou em alguma universidade lá do Oriente ou alguma universidade ocidental. Mas o cara desenvolveu um método matemático ali, a matriz, são as possibilidades, né, de trabalhar com matriz, né? A matriz é um negócio muito louco, né? E ela dá diversas possibilidades de manipulação, né? E ele desenvolveu esse método, né, de manipulação dessas matrizes. E claro que tu teria que transformar isso em linguagem algoritmo, né? Transformar isso num algoritmo para que ele consiga fazer esse cálculo, né? Fazer essa conta, essa reordenação, né? Fazer um algoritmozinho.
E a tecnologia de grupo trabalha basicamente, independente do método que tu está usando, existem outros métodos, né, como a gente viu ali, esse é um dos métodos, né? A tecnologia de grupo ela permite, ela normalmente precisa de artifícios computacionais, né? Porque essa matriz ela é relativamente simples, né? Agora, se tu pegar uma matriz mais complexa, né, então aí tem um problema para te fazer isso manualmente. Vou pedir só um minutinho para vocês aqui. Bom, vamos fazer um exercício aqui para a gente fixar um pouco melhor isso. Então a gente tem uma matriz, né? Essa aqui então temos a peça 1 até a 20, né? E cada peça passa por seus respectivos respectivos processos, tá? E por onde ela passar, por onde a peça passar, nós vamos botar número 1. Vamos fazer então a matriz máquina-máquina, né? Vamos esquecer as peças e vamos pegar as 8 máquinas, né? São 8 máquinas, né? 8 máquinas, né? Matriz máquina-máquina, né? Então a gente tem aqui, vamos pegar um exemplo, né? As peças comuns que passam pela máquina 3 e pela máquina 1, né? Quantas são, né? Quantas peças passam pela máquina 1 e pela máquina 3 em comum, né? Pela máquina 1 e pela máquina 3, a peça 2, né? Pela máquina 3 e pela máquina 1, né? A peça número 2, a peça número 3, a peça número 8, a peça número 9, 1 e 3, peça número 11, peça número 13, número 14, número 16, número 17, número 18, eu contei 8, ele está dizendo que é 10. Vamos pegar uma mais fácil de enxergar ali na matriz, vamos pegar essa aqui, ó, 1 e 2, tá? 1 e 2, mais fácil de enxergar, tá? 1 e 2. Peça 3, peça 8, peça 14 e só 3 peças. Aqui são 10 peças, 1 e 3 são 10 peças. Vamos ver, eu tenho que enxergar isso. 1 e 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora enxerguei. Vocês entenderam isso que eu estou fazendo?
Tá entendido? Eu estou fazendo então, eu estou construindo essa matriz aqui, tá? Ela está em branco, tá? Na teoria ela está em branco. Eu estou preenchendo isso, né? Eu estou contando quantas peças passam pela máquina 1 e pela máquina 2 similarmente. Contei 3. Pela máquina 1 e pela máquina 3, contei 10, né? E depois eu vou fazer o somatório das linhas, né? SI, né? Somatório das linhas, tá? Então o que nós vamos pegar então? A linha com maior somatório, né? Agora nós vamos, bom, montamos a matriz BB, aliás, a matriz B, né? A matriz máquina-máquina, né? Nós vamos então reordenar, né? Reordenar essas máquinas, né? As linhas que constituem as máquinas. Na verdade, nessa matriz aqui, né? Nós vamos reordenar essas linhas aqui. Como é que nós vamos fazer então? Vamos pegar o maior somatório, né? Segundo as regras lá, né? Nós vamos pegar, quem é que tem maior somatório? 7, já de cara, né? Não tem empate. Ó, 7 é a primeira. Pegando o número 7, né? Qual é o maior score aqui, né? Maior número de peças que passam pela máquina 7. Ó, é essa aqui, 7, e tem outra aqui, 7, tem empate, né? Qual é o maior J, né? O J é 4, então a gente pegaria a linha 4, né? Pegamos a matriz 7, já selecionamos ela, né? Selecionamos a matriz 7 pelo somatório, né? Agora analisamos essa linha 7, e qual é o que tem maior valor dentro da célula aqui, né? São esses dois, tem empate. Se essa aqui, por exemplo, fosse, sei lá, um outro número menor, né? Já seria de cara, essa aqui teria o maior valor. Então o valor J, né, do B e J aqui seria 74, seria a nossa linha 4, né? O valor J seria a nossa próxima linha a ser ordenada, né? Como tem empate, né? Então a gente tem a linha 4, BJ, né, 74, e a linha 78, a célula 78. Então a 8 tem 27 e a 4 tem 27, segue empatado, né? Então qual é que tem o menor índice I? Ou seja, é a 4, né? Então é a próxima linha a ser ordenada. Então a primeira vai ser a 7, a segunda vai ser a 4. Pegamos a última linha analisada, a 4. Qual é o maior? 6 e 6. Não, na verdade tem 7. Ó, 7. Não precisamos, né? Tem o maior. Então qual é o BJ aqui? É 47. Então a próxima linha é 7. Só que o 7 já foi. Pois é, 47. Só que o 7 já foi. O que a gente faz então? Espera aí, deixa eu pensar de novo. Me embaralhou as ideias aqui. Viu por que precisa de um algoritmo, cara? 7. Bom, achamos a linha 4. Está empatado em 27. Esse somatório aqui é 47. Bom, segundo menor índice I, seleciona as máquinas I conforme ter maior B e J, tá? Maior SI,
Vamos voltar lá naquele primeiro. Professor, considerando que essa aí já foi selecionada primeiro, não tem que passar para a próxima, que está maior, que seria a 8? Pois é, eu estou tentando ver isso, né? Se é realmente isso. A princípio, sim, né? Eu só quero confirmar nas regras aqui do algoritmo. Né? Analisa C matriz B. Né? Coordenadas são determinadas pela seguinte regra. Identifique o valor B e J da última linha. O índice J indica a próxima linha. No caso de empate, use o próximo critério. Escolha a linha com maior SI dentre as empatadas. No caso de empate, use o próximo critério. Escolha com menor índice I entre as empatadas. Então, o que está acontecendo aqui? Tá, 7. Então, a 7 a gente achou que era 4, né? 4. A gente está analisando essa linha agora, né? A partir dessa linha. O maior score, maior BJ, é 7. Maior BJ é 7. Então, é 40. O J vai ser, então é 47. Só que a 7 já foi. Aí agora eu não entendi se ele vai para 8 aqui, ele pula para 8, porque poderia ser, né, naquela aqui, pularia para essa. Então, no caso de empate, menor índice I. Pô, me embaralhei, me bananei aqui. Vamos de novo. Tá, 7. Que analisei aqui, tá, fui para 4. Maior soma. Deu empate no B e J. Deu empate aqui. Então, é na linha 4 ou na linha 8. É a linha 4 ou a linha 8. Então é isso, né? Agora consegui organizar o raciocínio aqui. Então é a linha 4, né? Ou a linha 8. Como na linha 4 a gente deu na trave, né? Já escolhemos a gente pegaria então a linha 8. Eita, meu, como me embaralho aqui, né? No raciocínio, a cabeça tá cansada. Vamos de novo, 7 entre 4 e 8. Tá, então tá, é isso mesmo, é a 8. Se não deu na 7, a 7 deu na trave, é a 8. É a 8. Pegando a 8, 6, 7. Ó, 7 não deu. Ficou entre 6 e 6. Entendeu por que não deu? Ó? Aqui, ó, somatório. Peguei a última linha analisada, 8. A 7 já foi, ó. Então pega entre 2 e 4. 2 tem 26 e 4 tem 27. Então é a 4. Opa, é a 2.
as duas têm a mesma, é isso. Que a 4 já foi, aí a 2. Tá. Então, ó, 6, a 7 não deu. Aqui é o maior, seria a linha 7. Já foi. Sobrou esses dois. A linha 4 já foi. Sobrou a linha 2. Né? Então vamos para a linha 2. A linha 2 tem esses três empatados. A linha 8 já foi, a linha 7 já foi. A linha 4 também já foi. Vamos para 3. Entre 3 e 1 é o 3 que tem 26. 3. É isso aí. E assim vamos embora. Reorganizamos a matriz. Agora a gente divide a matriz ao meio. 1, 2, são 8. 1, 2, 3, 4. Vai dividir ela ao meio. Sec 1 e Sec 2. Sec 1 e Sec 2. Ó, metade de cima, metade de baixo. Né? Sec 1, 1. Sec 2, somatório é 2. Né? Não marcamos com X porque tem que seguir essa lógica. Sec 1 tem que ser maior que Sec 2. Né? E marcamos com X, por exemplo, aqui. Ó. Sec 1 é 4, somatório é 4. Sec 2, somatório é 2. Então, deu certo. Sec 1 maior que Sec 2. Então, essa é a primeira coluna. Né? E assim sucessivamente. Depois dividimos a matriz. Opa, voltando aqui. Essa é a primeira coluna. Até a gente encontrar todos, né? Ver o que a gente consegue encontrar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 6. 18. 3, 4, 6. Então, essa aqui é a primeira. Essa aqui é a segunda. Essa é a terceira. Essa é a quarta. Essa é a quinta. E essa é a sexta coluna. Depois vamos dividir essa matriz de baixo em 2. Essa matriz de baixo, Sec 2, dividimos em 2. E fica nesse formato aqui. Olha lá, 3 e 1, 5, 6. 3 e 1, 5, 6. Fazemos a mesma lógica. E aí chegamos na nossa... Depois dividimos ainda, né? Dividimos essa matriz aqui, dividimos mais uma vez ela em 2. Um para cima e um para baixo. Né? Aqui nesse caso aqui. Para finalizar, e aí conseguimos reordenar as matrizes. Aí sobrou esses... Então na peça 11, né? Peça 11 ficou agrupada aqui, né? E sobrou essas duas etapas aqui, né? Para ser feitas na célula 1. Então a gente vai então medir a eficiência desse nosso agrupamento, né? Quantidade extracélulas divididos pela quantidade total, né? Ou seja, tudo que ficou por fora divididos pelo somatório total, né? De número 1 aqui. O somatório que ficou por fora das células, né? Divididos pelo somatório total de número 1. Né? E o ES é o número de vagas ocupadas aqui nas células, né? São todas as células que estão ocupadas, 52 e 52 vagas. Né? Então vai dar um 88% aí de eficiência de agrupamento. Bueno, tia, essa então é uma forma de montarmos, organizarmos células de manufatura. Então, semana que vem a gente faz uma provinha aí, individual, de agrupamento de células. Mas é uma análise interessante, tá? Uma análise interessante de se fazer. A gente chama de tecnologia de grupo. Deu para entender, então?